Olá, para você que já me segue no meu canal, meu boa tarde, que Deus te abençoe. E vamos iniciando mais um ano com a graça de Deus. E eu estou aqui pela primeira vez nesse ano de 2022 para gravar o primeiro vídeo. Espero que você goste. Para você que já me acompanha aí no meu canal, que Deus te abençoe. Feliz ano novo para você, muita prosperidade para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, que esse ano seja um ano de muita conquista para cada um de nós. E hoje eu quero falar um pouco aqui sobre o amor de Cristo para nós. O que Cristo fez para mim e para você. Eu gostaria de compartilhar com você alguns textos para que possamos entender mais o que Cristo fez para mim e para você. Quando olhamos para Cristo, nós entendemos que o amor de Deus ele supera tudo e todos. Só existe um amor verdadeiro, um amor supremo. O amor verdadeiro que é o amor de Deus para com seus filhos. E hoje nós vamos ver aqui nesse texto o amor de Deus para comigo e para com você também. Mas antes de nós abrirmos aqui a nossa Bíblia, eu gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua fronte para que possamos falar com o nosso Deus. Querido e bom Pai, obrigado por mais uma vez nos encontrarmos aqui na sua presença para honrá-lo e glorificar o seu nome, Senhor, para que possamos estudar a tua palavra, para que o Senhor coloque no nosso coração as tuas verdades, Senhor, e para que possamos entender a cada dia mais, Senhor, a tua vontade para a nossa vida. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o texto que eu quero compartilhar com você hoje, ele se encontra aqui em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu não vou ler aqui todos esses versículos. Eu poderia ler aqui do 1 ao 11, mas eu vou ler aqui do 8, vou ler do 7. Vou ler o 5 até o 11, para ficar mais didático aqui. Aqui está falando do amor e a humildade. Diz assim: se de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui está falando assim de humildade e de amor, que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Bom, até aqui. Veja o que o Filho de Deus, o que o próprio Deus fez. Quando eu digo Filho de Deus, eu quero que você entenda que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas da divindade que têm o mesmo caráter e a mesma essência. Deus, Jesus é o mesmo Deus. Mas como assim, Alessandro? Jesus é o mesmo Deus? Sim, Jesus é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, uma pessoa só embutida em três, não. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São as três pessoas com o mesmo caráter e o mesmo poder divino. São esses, então, a divindade, né? A trindade. Então, veja bem, quando diz aqui que nós temos que ter o mesmo sentimento em Cristo, olha, que Cristo sendo como Deus, ou sendo Deus, ele não se apegou a isso. E ele se fez homem e veio até essa terra aqui para morrer no meu lugar e no seu lugar também. Agora, deixa-me fazer uma pergunta aqui. Ó. Olha, o texto diz assim, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você já ouviu alguém fazer certa coisa como essa?
Cristo, ele não perdeu o seu poder divino quando ele veio a essa terra. Ele simplesmente esvaziou. Ele se deixou no alto. É como se você tivesse um carro e deixasse ele na garagem e eu dissesse para você, você dissesse para mim, olha, Alessandro, eu quero dar uma volta com esse carro. Eu disse, olha, eu não posso entrar no seu carro, porque eu não quero andar de carro, eu quero andar um pouco a pé. E você vai caminhando então. E aí eu pergunto, você deixou de ser o dono do carro? Não. Você está mostrando quem manda em quem. Você manda no seu carro. Você é dono bastante para pegar e sair com ele a hora que você quiser. Então, quando Cristo se esvaziou, ele deixou o teu poder e a tua glória tudo no céu e veio essa terra em forma de homem, para que ele pudesse pagar a minha dívida e a sua dívida também na cruz. Quando diz assim, ele se esvaziou e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem e sendo humilde e obediente até a morte de cruz. Olha, que amor existe a um outro ser que daria a sua própria vida para com um pecador? Cristo nunca pecou. E você acha certo que Cristo morrer no meu lugar e no seu lugar? Você pagaria com a sua vida por uma pessoa que fez tanto mal e ela foi considerada a pena de morte? Você trocaria com ela? Morreria no lugar dela? Obviamente que não. Nós não temos essa capacidade. Só Cristo. Esse amor só Deus pode ter. Não existe outro ser humano que faça isso. E continua dizendo aqui o texto no versículo 9. Pelo que Deus se exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus Cristo dobre todo o joelho, e dos que estão no céu e na terra e debaixo de toda a terra. E toda a língua confesse que Cristo é o Senhor. Veja, Jesus Cristo, ele é Deus por caráter, ele é Deus por natureza. Olha, ele desceu em forma de homem, morreu no meu lugar e no seu lugar. Muitas pessoas dizem, não, mas Jesus não era Deus, ele morreu de mentirinha. Não, Cristo morreu. Morreu e ressuscitou. Por que Cristo morreu naquela cruz rude? Porque Cristo não luta com Satanás pelo poder, ele luta com o caráter. Então Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. Olha o que diz aqui Isaías 45, 23. Vamos lá no Velho Testamento, Isaías 45, 23. Isaías 45, 23. Olha, por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu, como toda a integridade uma palavra que não voltará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho. Isaías é um livro, é uma Bíblia, vamos dizer assim, é uma Bíblia dentro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Isaías do capítulo 40, 41, 42, 43 é o mínimo, é uma profecia messiânica que fala ali do Cristo. Então, quando diz assim, a Jesus foi dado todo o domínio na terra, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Deus enviou Jesus, seu Filho amado, como diz lá em João 3,16, que ele enviou o seu Filho unigênito para morrer, e depois de tudo isso que Cristo passou, Deus deu o nome acima de todo o nome, para a glória e honra de Deus Pai. Diz aqui, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora para
minha ausência, assim também efetuarei a vossa salvação com temor e tremor. Cristo é o Filho de Deus, é aquele que veio morrer no meu lugar e no seu lugar. Toda vez que você desanimar, você pensa que Cristo, sendo Deus, ele não se apegou como Deus. Cristo sofreu como eu e você. Ou seja, sofreu como eu e você, estou falando nas dores de carne. Cristo sofreu muito mais do que nós. Ele carregou uma coroa de espinho na cabeça. Cuspiram nele, bateram nele, fizeram carregar uma cruz que não era dele. Naquela cruz ele pagou o meu pecado e o seu pecado. Quando diz que um dia todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, esse dia vai chegar. Todos aqueles que dizem que não existiu, que isso é balela, que a Bíblia é um livro que tem que ser atualizado. As mesmas pessoas que dizem isso, um dia vai ver Cristo vir na sua glória e todos os joelhos vão se dobrar e toda a língua vão confessar que Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Como diz aqui no versículo 11, Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por que para a glória? Porque foi Jesus quem veio aqui nessa terra. Ele sofreu todas as aflições. Quando lemos Isaías 53, se você ler calmamente, Isaías 53 é um capítulo que temos que ler quase palavra por palavra. Muitas vezes toca no meu coração quando eu leio aquelas passagens. É uma passagem muito triste. Quando vamos para Mateus capítulo 26 e 27, ali é descrito o sofrimento de Cristo. Só um Deus amoroso poderia fazer isso por mim e por você. E hoje muitas pessoas sobem num salto, a sua arrogância fala mais alto. Muitas pessoas se colocam no lugar de Deus. Homens se colocando no lugar de Deus, querendo ser Deus. Querendo ter o poder de fazer isso, fazer aquilo, de perdoar pecado. Não existe nenhum ser que possa fazer isso aí. O autor da vida só tem um. É só Cristo. Não existe outro. Por Deus, portanto que Cristo, só Ele pode perdoar, porque só Ele morreu naquela cruz. Não existe outro meio. Não existe você fazer alguma coisa para você ser salvo. Eu sou salvo e você é salvo porque Cristo morreu. E Cristo um dia voltará a essa terra. E Ele vai dar para nós segundo as nossas obras. Não a obra que você faz e você dê. A obra que significa na Bíblia. O que é a obra? Muitas pessoas têm perguntado, mas e a obra que eu faço? Eu dou uma cesta básica, dou isso, dou aquilo. Isso conta? Meu amigo, isso conta quando você tem comunhão com Deus. Que você anda na presença de Deus, que você não se exalta, que você não faz coisas pensando que você vai ser salvo nas vistas das pessoas, que você querendo ser melhor do que as pessoas. As obras contam porque se o caráter de Deus reflete em você, você já é salvo para fazer as boas obras. Então, aqui em Atos capítulo 4, no versículo 12, é claro, Pedro vai dizer, aqui falando de Pedro e João no Sinédrio, no versículo 12 de Atos capítulo 4, diz assim, ó, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só em nome de Cristo que nós vamos ser salvos. Não existe outro nome. Ah, mas eu posso fazer petição para outros? Não existe, para outros santos. Não existe. 1 Timóteo, né? 1 Timóteo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Olha, vai dizer aqui que só existe um intermediador entre Deus
e os homens. Jesus Cristo, o homem. Só ele existe. Então, quando diz assim, um dia todo joelho vai dobrar, vai confessar que só existe Cristo. Não tem outro nome para isso. E aqui, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Quando Filipenses 2, de 5 a 11 que eu li, diz assim que nós temos que ter esse amor de não se apegar nas coisas, temos que ser igual a Cristo, embora nós não vamos conseguir ser como Cristo. Quando diz ser como Cristo, é ter o caráter de Cristo. É fazer as boas coisas como Cristo fez. E buscar somente a Deus. Não buscar outras coisas do mundo, buscar santos, porque não há nada que possamos fazer. Esse texto ele é muito importante quando diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho no seu tempo. Para isso fui designado pregador apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre do gentil na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas para ir santas sem ira nem contenda. Paulo está dizendo, meus irmãos, não existe salvação em outros deuses, outras pessoas, não existe, só existe nesse nome, Jesus Cristo. E quando lemos Atos capítulo 4, versículo 12, João e Pedro vai dizer a mesma coisa, não existe salvação em outro nome, nem embaixo da terra, nem em cima do céu, a não ser Jesus Cristo. Né? Então, eu vou repetir essa leitura aqui de Atos capítulo 4, porque para ficar bem claro, bem nítido, em nenhum outro a salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, né? Assim diz o texto. Então, só em Cristo Jesus. Deus, Jesus é o único que merece ser louvado. Por isso que lá diz assim, um dia todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Muitas pessoas têm se apegado a dizerem que existe petição que você pode ser salvo por um santo, por uma divindade de Maria. Olha, sinceramente, nós respeitamos, eu respeito todos os nossos irmãos, mas a Bíblia não relata nada disso. A Bíblia é clara dizer que só em Cristo Jesus há esperança. E é muito importante isso. E olha que importante aqui, Atos capítulo 3, versículo 15, que quando Pedro vai dar um discurso, Pedro diz assim, mataste o autor da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunho. Vocês mataram o autor da vida, Pedro dizendo. Mataram o autor da vida. Por que o autor da vida? Porque só Cristo que deu a nós a vida. Então, antes de nós queremos sermos melhor que os outros, pensamos no Cristo. Esse se esvaziou e fez expiação para o nosso pecado. Ele foi o cordeiro morto para a expiação do nosso pecado, como diz Isaías capítulo 53. Quando lemos Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, também entendemos o que Cristo fez para resgatar o homem de toda a decadência de pecado. Cristo foi a expiação para o meu pecado e para o seu pecado também. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 9, versículo Hebreus 9, 20, eu vou ler o 25 até o 28, 25, 28, até o 28. Diz assim,
nem também outro para se oferecer. Eu vou ler o 24 para ficar didático. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu para comparecer agora por nós, perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, é necessário que lhe a forma de padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez fez por toda e manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Esse livro de Hebreus, capítulo 9, se lemos ele cuidadosamente, você vai entender o que Cristo fez para a salvação. Aqui tá falando sobre a expiação. Em Levítico capítulo 11, na verdade capítulo 16, vai falar ali do bode expiatório, né? da expiação ali. E Cristo aqui, ele se ofereceu uma vez só, para tirar o pecado de toda a humanidade. E depois ressuscitou, um dia aparecerá sem pecado, como diz aqui, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, ao que esperam para ser salvação. Mas você pode perguntar, então, Cristo pecou? De forma alguma. Então, por que o texto está dizendo que ele vai aparecer agora na segunda vez sem pecado? Ora, o texto então vai estar contrariando que Cristo pecou ou não pecou? Jamais, Cristo nunca pecou. Está dizendo aqui, ele aparecerá a segunda vez sem pecado, porque quando ele veio aqui, ele carregou o meu pecado e o seu pecado. Ele fez pecador por mim e por você. Não que ele tivesse pecado. Cristo nunca pecou. Cristo nunca pecou. Quando a Bíblia relata que ele se fez pecador para levar o meu pecado e o seu pecado. Não que Cristo pecou. Então, só um ser divino poderia fazer isso para amor à humanidade. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, que Deus te abençoe, que você continue lendo a sua Bíblia. Um abraço, que Deus te abençoe e te guarde.